Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados e animados para aprender esse assunto maravilhoso que é a arquivologia? Tenho certeza que depois que você está assistindo aí as aulas de arquivologia, está olhando para um papel com um carinho especial. Você já pega uma apostila e diz: você tem um valor corrente, um valor primário, você fica aqui pertinho de mim, por quê? Você tem que ficar no arquivo corrente, porque eu estou precisando de você. A frequência de uso é muito grande. Você já pega o documento, olha, você perdeu o seu valor primário, vai agora para o arquivo permanente. Por quê? Porque você já tem um valor histórico-cultural para mim, cuticute. Então você já analisa, que antigamente para você um papel era um simples papel e pronto, né? Quando você estuda arquivologia, você percebe que um papel pode ser considerado um documento de arquivo e extremamente importante. A gente explicou a tabela de temporalidade, depois eu expliquei o Arquivo Nacional, o CONARC, e agora eu vou falar dessa Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal, será constituída a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, que terá a responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos documentos para a guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor. Essa comissão permanente de avaliação de documentos vai estar organizando, avaliando os documentos. Ah, esse documento aqui, não, ele perdeu o valor dele, eu vou eliminar. Não, opa, esse documento perdeu o valor primário, mas possui um valor secundário. Eu vou colocar ele na guarda permanente. Por que, que eu tenho tem que existir essas comissões permanentes de avaliação de documentos? Porque depois que o documento é eliminado, depois que ele vai para a guarda permanente, ele não volta mais. O documento que vai para o arquivo permanente, ele não pode voltar para o arquivo corrente. Então tem que ser uma decisão com muita responsabilidade. Tem que analisar realmente se aquele documento já pode ir para o arquivo permanente. Ou até pior, né? Se já pode ser eliminado. Então, por isso que foi criada essa comissão permanente em cada órgão e entidade da administração pública federal. Aqui o que as bancas gostam de causar um pouco de confusão em relação à atividade meio e atividade fim. Os documentos relativos à atividade meio, primeira coisa, né? Explicar o que é essa atividade meio e atividade fim. Atividade fim é o que está relacionado com a instituição, o que a instituição produz, o que ela faz. Atividade meio é aquela atividade que não está relacionada com o que a empresa produz, com o que a empresa faz, mas que é necessária. Por exemplo, um banco. O gerente do banco, ele está relacionado à atividade fim do banco. Ele está concedendo empréstimo, ele está fazendo financiamentos. Já a faxineira, já o vigilante, ali já são atividades meios. O banco, para conceder empréstimo, ele precisa do gerente, né? A pessoa para estar ali olhando as melhores taxas. A faxineira precisa? Precisa, né? Porque o banco precisa estar ali daquela imagem, mas não é tanto. Assim, uma boa faxineira vai garantir um bom empréstimo? Não. Agora, um bom gerente, ele pode garantir um bom empréstimo. Então, a faxineira está relacionada com a atividade meio do banco e o gerente, atividade fim. Então, é isso daí que você deve tomar cuidado. Os documentos relativos às atividades meio serão analisados, avaliados e selecionados pelas comissões permanentes de avaliação de documentos, de órgãos e das entidades geradoras dos arquivos, obedecendo os prazos estabelecidos em tabela de temporalidade e destinação expedida pelo CONARC. Já os documentos relativos às atividades fins serão avaliados e selecionados pelos órgãos
ou entidades geradoras dos arquivos em conformidade com as tabelas de temporalidade e destinação elaboradas pelas comissões aprovadas pelo Arquivo Nacional. Atividades fim, foi falado o quê? Comissões aprovadas pelo Arquivo Nacional. Atividades meio, aí já fala da tabela de temporalidade do CONARC. Então, cuidado para não confundir. A banca vai querer confundir? Vai sim. Mas eu estou aqui para explicar e mostrar o que a banca pode fazer com vocês, para vocês não caírem nessas pegadinhas. Então, vamos lá. Primeira questão. Não há necessidade, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário, da criação de comissão permanente de avaliação, mas assim de comissões permanentes de acesso à informação. Como assim? O Poder Judiciário não precisa criar comissão permanente de avaliação, essa comissão aqui, para avaliar os documentos dele? Precisa sim. Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Portanto, é errado aí a questão. Quem cria essa comissão? Eu tenho que analisar. Eu já falei, um documento para arquivologia, para um órgão, para uma instituição, ele tem todo o valor. Eu comecei falando com o banco, imagina que o banco ele perde o contrato do cliente. Como é que ele vai comprovar alguma coisa? Ele perde o documento do cliente. Então, o documento para uma instituição, ele tem todo um valor ali que ele precisa realmente ser guardado da forma correta. Às vezes, tem empresas que precisam que o documento seja preservado por 10, por 15 ou 20 anos. Será que se colocar em qualquer lugar, esse documento vai ser preservado por 20, 15 anos? Não, né? Seus resumos aí, às vezes você coloca perto da parede, mora num local frio, então está na época chuvosa. Quando você vai pegar, tá úmido, né? Você percebe a caneta assim um pouco borrada, já começa a danificar aquele documento. Às vezes você derrama um café, né, em cima dos seus resumos. Todo mundo já fez isso uma vez. Já para você tudo bem, né? Ah, derramei o café, vou estudar com café mesmo. Mas para uma instituição, para uma empresa, opa, isso aí não vou poder colocar um documento que eu tenho que ter esse documento por 20 anos perto de uma parede úmida, porque ele vai danificar aquele documento. Então, tem que existir sim esse controle nos órgãos da administração pública federal. Segunda questão. Assinale a opção em que é indicado o órgão responsável pela realização do processo. Processo de quê? Avaliação dos documentos. Você já sabe o que é avaliação dos documentos. Como eu já expliquei, o nosso curso a gente vai seguindo aqui uma gradação. Vai aprofundando e subindo o nível aos poucos. Avaliação de documentos produzidos e recebidos pelos órgãos do Poder Judiciário. Quem é? Cada órgão constitui comissão permanente de quê? A avaliação de documentos. É quem? Letra B. Comissão permanente de avaliação de documentos. CPAD. Beleza. Terceira questão. Os documentos da atividade meio do Ministério da Saúde serão analisados e selecionados de acordo com os prazos estabelecidos pela sua comissão de acesso aos documentos de arquivo do órgão. E aí, certo ou errado? Errado. Não é essa comissão de acesso aos documentos de arquivo do órgão, não. Expliquei aqui, os documentos relativos às atividades meio serão analisados e avaliados, selecionados por quem? Pelas comissões permanentes de avaliação de documentos dos órgãos e das entidades geradoras dos arquivos, obedecendo os prazos estabelecidos em tabela de temporalidade e destinação expedida pelo CONARC. Então, muito cuidado. Eu falei as pegadinhas que a banca gosta de cobrar. Você tem que lembrar o nome correto, né? Comissão Permanente de Avaliação do Documento, CPAD. Pode vir alguma variação na prova, falar Comissão de Avaliação de Documentos, mas você tem que analisar o que essa comissão faz. Ela está preocupada com a avaliação e não com o acesso a esses documentos.
O acesso é quem pode acessar no arquivo, no documento corrente, no arquivo corrente. Quem é que pode acessar? Quem está acumulando, né? Quem está trabalhando com aqueles documentos. No intermediário, é quem está acumulando os documentos, quem está ali no setor, e os autorizados. Já no arquivo permanente, é livre, né? A Comissão Permanente de Avaliação não está preocupada basicamente com isso, com esse acesso. Ela está preocupada com a avaliação, definir o prazo de guarda, a destinação, se eu posso eliminar, se eu posso recolher para a guarda permanente. Então, a preocupação dela é com isso daí. Então, errado aqui, porque falou comissão de acesso aos documentos de arquivo do órgão. Quarta questão. Já 2018, da banca CESP. A tabela de temporalidade é formada exclusivamente pelos documentos da atividade fim, que são os mais importantes e a razão de ser da própria instituição. Certo ou errado? Errado. Tabela de temporalidade são os documentos da atividade fim e atividade meio. Não são formadas exclusivamente pela atividade meio, não. Quinta questão, o instrumento que operacionaliza a avaliação de documentos é a tabela de temporalidade. Certíssimo. Tabelinha já estudada aqui, né? Já mostrei para vocês um exemplo dessa tabela. A tabela de temporalidade é o instrumento que operacionaliza a avaliação de documentos. Correto a questão. Beleza? Forte abraço a todos e bons estudos.